Passo a palavra ao professor Donaldo Amelio. Senhores, muito honrado pelo convite do Instituto Brasileiro de Direito Seguro, na pessoa do ilustre advogado Dr. Ernesto Tsironic. Estou assumindo as funções de presidente desta primeira mesa de trabalhos do primeiro Fórum de Direitos Seguros José Solero Filho. De acordo com as instruções e o regulamento deste fórum, nós teremos hoje, nesta mesa, duas palestras proferidas por eminentes juristas nacionais, os professores José Joaquim Calmon de Passos e Ovídio Antônio Batista da Silva. Essas palestras serão desenvolvidas num período de 40 minutos aproximadamente, após os quais os participantes terão possibilidade de formular por escrito as suas questões, que deverão ser entregues às atendentes. Posteriormente às palestras, as questões serão debatidas, serão objeto de considerações dos membros das mesas e, principalmente, pelos senhores palestrantes. Então, tomo a liberdade de anunciar a primeira palestra do dia, convidando o professor Calmon de Passos para assumir o parlatório para o seu desempenho sempre brilhante, como só ia acontecer. Pois não. Gostaria de... As palestras proferidas por eminentes juristas nacionais, os professores José Joaquim Calmon de Passos e Ovídio Antônio Batista da Silva. Essas palestras serão desenvolvidas num período de 40 minutos aproximadamente, após os quais os participantes terão possibilidade de formular por escrito as suas questões, que deverão ser entregues às atendentes. Posteriormente às palestras, as questões serão debatidas, serão objeto de considerações dos membros das mesas e, principalmente, pelos senhores palestrantes. Então, tomo a liberdade de anunciar a primeira palestra do dia, convidando o professor Calmon de Passos para assumir o parlatório para o seu desempenho sempre brilhante, como só ia acontecer. Pois não. Gostaria de me ser permitido saudar tanto aos que se encontram no plenário, quanto aos que se encontram nesta mesa, reuni-los todos em duas figuras símbolos. O professor Solero, que é o testemunho vivo de uma vida que realizou. E o doutor Ernesto Tsironic, que é o testemunho vivo de uma vida que se compromete a continuar. Eu acho muito simbólico isso, de uma pessoa, ancião como eu, nós que estamos apenas prestando contas da coragem que tivemos de fazer a nossa parte e prestar esse testemunho perante jovens que estão aceitando o desafio de continuar aquilo que iniciamos. Nessas duas figuras, eu saúdo a todo o plenário e agradeço a honra de ter sido convidado para conversar com vocês nesta oportunidade. Honra muito especial, porque não sou uma pessoa do ramo, não sou um homem da área do seguro. Eu sou, portanto, aqui aquela parte do bolo que é muito mais ornamento do que sabor.
Mas, de certo modo, há um toque existencial nesse convite. Comecei a minha vida de estudante, que para me formar precisava trabalhar, sendo empregado numa companhia de seguros. Foi na Companhia Seguradora Indústria e Comércio, na cidade do Recife, que eu comecei a ganhar salário na área do seguro e ainda fiz umas incursões em matérias pertinentes ao seguro num boletim da Associação de Seguros que existia naquele tempo naquela cidade. Quantos anos, quanto passado e quanto esquecimento. De sorte que o pouco que vivi de experiência no ramo do seguro naquela época é absolutamente desautorizador da minha presença aqui, que só se justifica como uma homenagem dos que são de casa a que eles querem receber fidalgamente como visita. E como visita eu me sinto, e como visita agradeço o convite. Por isso mesmo escolhi um tema que me permitia, digamos assim, ficar na fronteira da problemática do seguro, que é da culpa à solidariedade, interesses jurídicos relevantes. Vale dizer, da culpa à solidariedade é um processo histórico que está sendo implementado e que a gente pode visualizá-lo como uma realidade do amanhã? Ou essa passagem da culpa para a solidariedade é um projeto utópico, é apenas um telos, uma espécie de ideia-força que nós devemos, de certo modo, introjetar e acreditar que ela é capaz de gerar frutos amanhã. Numa ou noutra perspectiva, eu digo a vocês com sinceridade que, nesse mundo de hoje, nós só temos duas alternativas. Ou nós somos céticos, pessimistas, e acreditamos que estamos num fim de civilização, sem termos condição de construir um paradigma novo, que seja um avanço, e vamos retroceder, ou talvez até nos desentregar e dissociar. Ou nós somos otimistas e apostando sempre no homem como um ser capaz de superações. Devemos acreditar que tudo isso que hoje nos deixa perplexos e assustados, que é essa fase de transição em que um novo paradigma se desenha diante de nós e ainda se mostra tão nebuloso e tão impreciso. E o nosso compromisso é nos tornarmos lúcidos em relação ao futuro. Eu quero dizer a vocês que eu sou um otimista. E sou um otimista por uma crença radical no homem, por uma crença radical na vida. Eu não consigo acreditar que o existente seja um erro, um equívoco. Não consigo. A existência, o ser, a vida, nós, criaturas humanas, somos qualquer coisa tão miraculosa, tão estupidamente maravilhosa, no seu positivo e no seu negativo, que só alguma coisa muito forte, com muito sentido e muita significação, pode estar por trás de tudo isso. E como otimista é que, de certo modo, eu vou colocar para vocês esta temática desta passagem que eu pressinto ou que eu desejo da culpa para a solidariedade. E para fazer essa passagem, eu gostaria que vocês me permitissem uma reflexão muito rápida sobre o homem. Eu costumo dizer que a única coisa importante de tudo quanto existe é o homem. E que se não for possível salvar o homem, não há mais nada digno de ser salvo. Quando a gente cuida de salvar o mico-leão dourado, se está pensando em salvar o mico-leão dourado para salvar o homem, esse nosso projeto é digno. Se é para salvar o mico-leão dourado, nós somos os imbecis. Porque quem precisa ser salvo, o grande projeto é a salvação do homem. E se o homem não puder ser salvo para
o amanhã, que é o seu futuro, não vale a pena cuidar de nada. E eu creio que é preciso, necessário e valioso pensar o homem e o projeto de sua salvação, que é o projeto da sua emancipação histórica. Não é uma salvação após vida, é uma salvação na vida. É uma salvação em termos de compromisso histórico e não em termos de compromisso de pós-historicidade. E quando eu reflito sobre o homem, eu costumo sempre dizer, o que é que marca o homem? O que é que faz do homem um ser diferente no conjunto de tudo quanto existe? E eu sempre aceitei a posição daqueles que dizem, a única coisa que distingue o homem de todos os seres vivos é isso que nós chamamos de liberdade. Aquele momento em que um ser deixou de ser direcionado pelo instinto, foi quase que abandonado pela natureza e ficou com a árdua tarefa de ter que decidir sobre o seu comportamento. No momento em que o homem deixou de ser regulado pelo instinto e precisou, ele, homem, institucionalizar as regras do seu dever ser, surgiu o homem. E surgiu o homem justamente porque o homem é um ser, pouco importa que a gente procure qualquer justificação para esta faculdade que nós sentimos que está em nós muito exigente e muito presente, um ser capaz de opção. Nós somos o único ser entre todos os seres vivos, entre todos os seres existentes, que somos capazes de dizer sim ou não. E isso está representado de uma forma belíssima no documento que é representativo da, digamos assim, eu vou usar uma palavra que não é ofensiva, porque eu estou num auditório leigo, do mito ocidental que é a Bíblia. Se a gente refletir rapidamente no livro do Gênesis, está escrito nesse livro que Deus disse, haja luz, e houve luz. As águas sejam separadas, umas fiquem embaixo, outras fiquem em cima, e as águas obedeceram. As estrelas, e Deus deu ordem, deu ordem, deu ordem, até que chegou o momento em que ele parou de dar ordem. E ele disse assim, façamos o homem. Ele não disse, haja o homem. Ele disse, façamos o homem. A minha imagem e semelhança. E tendo tomado um pouco do limo da terra, aquilo que é o símbolo de tudo que está sob suas leis, ele insuflou o seu espírito nessa natureza. E nesse preciso momento ele compreendeu que tinha perdido essa criatura. Tanto que ele disse a ela, você pode fazer o que quiser, só não coma da árvore da vida. Ele não disse às estrelas, olha, vocês podem fazer o que quiser, mas tenha só, vocês só disse a essa criatura que num dia, não sei se com muito juízo ou pouco juízo, ele criou. E essa criatura ficou num dilema terrível. Se eu não comer da fruta do conhecimento, não sou homem. Vou ficar naquele espaço dos que estão submetidos à lei. E eu não quero ficar submetido à lei, eu quero ficar submetido à norma, a um dever ser, a um compromisso de ser com o qual eu estou de acordo. Eu quero que as coisas aconteçam segundo a minha vontade. E comeu. Quando ele comeu da árvore do conhecimento, pôde dizer sim ou não, entrou na área da opção, que é a marca da humanidade. O homem só é homem porque ele é capaz de dizer não, até a Deus. E quando o homem se tornou capaz disso, ele se tornou capaz de ser criador. Ele não é apenas criatura, ele é criador. Ele é capaz de, por um ato de sua vontade, fazer acontecer coisas que sem ele não teriam acontecido. Eu estou cercado de coisas que jamais existiriam
por um ato originário da criação, mas que existem por um ato originário da vontade do homem criador. Está aqui. Está aí. Está aí. Está aí. Até essa bela geração que o professor Solero está entregando ao Brasil para servi-lo, foi ato da vontade dele. Ele poderia perfeitamente ter condições perfeitas de optar por ficar no clube dos que não querem filhos. E o homem tornou-se essa coisa extraordinária que nenhum outro ser é capaz de ser. Suicida, ele acaba, destrói ele próprio. Homicida, ele destrói o outro. Genocida, ele destrói quase todos os semelhantes. E agora, com essa alta tecnologia, tornou-se também ecocida. Então, este ser é um ser marcado por esse desafio de ser livre e, porque é livre, ser capaz de ser responsável. E a liberdade e a responsabilidade são individuais. Se existe uma coisa que me faz mal, é essa fantasmagoria de nossos dias de trazer sempre o coletivo, o difuso, o confuso. Quando eu vou morrer sem ter oportunidade de me deparar com isso, eu só me deparo com nomes, com rostos, com vidas, com biografias, com meu próximo, com meu semelhante, aquele diante do qual eu sou responsável. Então, a gente imaginar em responsabilidade e em culpa, sem o indivíduo culpado, sem aquele para quem a gente pode apontar e dizer: o que você fez de seu irmão, como Deus um dia disse a Caim, quando Caim, usando da sua liberdade, destruiu o irmão Abel. O que você fez de seu irmão, Caim? E não adiantou Caim lhe dizer: e eu sou o guarda de meu irmão? É. Todos nós somos responsáveis por todos. E não podemos fugir dessa responsabilidade. E aí vem a minha segunda parte da reflexão. E por que foi que a gente perdeu essa perspectiva? Por que foi que hoje em dia se fala em tudo menos na culpa pessoal? Naquele culpado que tem um rosto, tem um nome. Porque nós chegamos até esse mundo em que o mal ficou anônimo. A culpa é objetiva. A teoria é do risco. Onde já não se sabe mais, como disse alguém, nós criamos uma civilização onde são tantos os nossos inimigos que a gente já nem mais sabe a quem combater. Como foi que a gente chegou a esse ponto, a essa impossibilidade até de culpar as pessoas? Porque é curioso, nós estamos num mundo tão rico de informações, tão complexo em termos de relações, que chegamos a um ponto de ter medo de culpar as pessoas. Hoje qualquer de nós sabe perfeitamente que a sociedade nos modela, que eu não sou o que sou por um ato de absoluta liberdade. Todo mundo sabe hoje que o código genético tem uma importância extraordinária na vida das pessoas. Todo mundo sabe hoje que as instituições sociais e a história de um povo marcam o seu presente inelutavelmente. Daí a Adélia Prado até ter dito: o homem visto da janela não tem culpa de nada. Porque se nós quiséssemos aprofundar a nossa análise, chegaríamos à conclusão de que não temos o direito de acusar ninguém. Porque ninguém é culpado sozinho. O menor dos gestos, a menor das faltas, todos nós, como espécie humana, como sociedade, como país, estamos comprometidos. Aquele jovem que assalta e mata, não matou sozinho, não. Matou com seus pais, matou com a mídia, matou com a igreja, matou com a sociedade em que ele vive, matou com a estrutura biológica com que ele foi marcado desde o seu nascimento. Ele é vítima e não culpado. Na espécie humana não há culpado, só há vítima. E a gente pode conviver com esse romantismo? Pronto, na sociedade só há culpado, só há vítimas, não há culpados. O sujeito
me mete uma peixeira no umbigo, sai na costela, meu irmão, você não tem culpa. Eu meto a peixeira no umbigo dele direitinho, revide na mesma hora. Preciso disso. Eu preciso de culpar alguém pela infelicidade que me martiriza. É a única forma da gente sobreviver. E o homem tem necessidade, não adianta drama de consciência, de responsabilizar. Correr o risco de responsabilizar. Mas nós chegamos num mundo em que isso se tornou opaco demais. Rafael de Giorgio, no trabalho dele sobre a teoria do risco, ele diz: naquele episódio lá do Alasca, em que houve derrame de óleo e se chamou de desastre ecológico, se fez um estardalhaço terrível, toda a mídia teve o cuidado de dizer que o responsável era o comandante do navio. E aí diz ele, interessante, é só quem não é culpado. A culpa é a organização. Esse homem estava num petroleiro, naquele lugar, naquela oportunidade. O petroleiro tinha as condições de manutenção que tinha por força de todo um complexo de fatores que se chama organização. Mas como é que a gente pode responsabilizar a organização? A organização não tem domicílio, não tem cara, não tem fígado, não tem coração. Que desejo a gente às vezes tinha de atirar no coração de uma organização. Com essas armas de longo alcance, fixar bem assim no coração da organização. Na verdade, eu sempre lembro um episódio de um romance de Johann Sternberg, Vinhas da Ira, que já foi o primeiro que me revelou esse anonimato do mal e da responsabilidade do mundo de hoje. Alguns agricultores se vêem na iminência de perder suas terras, porque estava diante deles um grupo de trabalhadores com máquinas pesadas para derrubar suas casas e destruir suas plantações. E eles vão desesperados e dizem, não façam isso, pelo amor de Deus. Ele diz, não posso, eu estou obedecendo ordem. O cabo de turma, o feitor, eles vão ao feitor, o feitor diz, o que é que eu posso fazer? Foi o gerente que mandou. Ele correu para o gerente disse, meu Deus, eu recebi a ordem da diretoria. Eles correram para a diretoria disse, mas meu Deus, isso foi uma decisão da Assembleia Geral. E eles disseram, e como é que a gente vê a Assembleia Geral? Ah, ninguém vê. Vale dizer, nós conseguimos esse milagre, uma transferência da responsabilidade até que ela desaparece. E isso gera o quê? O ódio. O que é o ódio? O que é esse desespero quase animal de precisar destruir? Porque você está sendo vítima de alguém que você não pode responsabilizar. E por que foi que no mundo de hoje a gente chegou a esse ponto? Na minha opinião, nós chegamos a esse ponto pela conjugação de 3 fatores. O projeto da modernidade, associado ao sistema capitalista e associado aos ganhos fantásticos da tecnologia. Qual era o projeto emancipatório da modernidade? Qual foi o sonho daqueles tempos? Como a gente hoje precisa ter um sonho novo e um sonho diferente, mas um sonho também assim bem forte como foi o daquela época. O sonho da modernidade foi a emancipação. O homem queria correr a aventura de libertar-se da igreja, libertar-se do monarca e libertar-se da opressão da natureza. Ele queria aceitar esse desafio e aceitou. O lema da modernidade, que de certo modo ficou naquela trilogia da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, era uma trilogia que respondia a esse projeto emancipatório. A liberdade e a afirmação do indivíduo. Já não é mais o coletivo e o social que prevalece, mas o indivíduo, apoiado no poder da sua razão e legitimado
porque a sua existência é a dele pessoal, e a felicidade que ele persegue é a dele, e a infelicidade que pode atingi-lo é a dele. E a liberdade ficou o símbolo dessa afirmação da individualidade, e o Estado passou a ser o garantidor dessa liberdade. E a igualdade? Como se alcançaria a igualdade? Pelo mercado. Pronto. O homem livre, soberano, nas suas relações, num contexto também soberano, porque regido pela lei da oferta e da procura, onde todos vão se ajustar ao que é mais adequado a todos, e a liberdade de cada um vai gerar a igualdade de todos ou a felicidade de todos. Mercado, o livre mercado. E como nós chegamos à fraternidade? Muito simples. Se nós somos livres, se a nossa individualidade transforma-se em algo sagrado, se as leis do mercado vão permitir que todas as nossas potencialidades individuais se explicitem, nós conseguiremos, mediante a igualdade de todos, a fraternidade de todos. Porque o que gera o que gera o rancor entre os homens é a desigualdade. E a igualdade gera a fraternidade tranquilamente. Então, o princípio do Estado, o princípio do mercado e o princípio da comunidade foram os grandes pilares, como diz Boaventura de Sousa Santos, do projeto da modernidade. Muito bem, mas é que ao lado do projeto da modernidade, que era um projeto, digamos assim, filosófico e político, houve um projeto econômico, o capitalismo. O capitalismo é bom ou mal? Que bobagem perguntar se o capitalismo é bom ou mal. É como se a gente perguntasse, o câncer é bom ou mal? E o enfisema é bom ou mal? E cólica hepática é bom ou mal? O capitalismo é um acontecer da vida social, como tudo mais acontece na vida biológica. Aconteceu. Eu, pelo menos, tenho uma percepção de que o capitalismo era inevitável em face do projeto da modernidade. Porque, eu penso, no momento em que eu elimino o soberano Deus, no momento em que eu elimino o soberano terreno rei, no momento em que eu me considero um sujeito portador de liberdade e autorizado e legitimado a realizar essa liberdade, no momento em que eu acredito que o homem realiza essa sua liberdade visando a sua felicidade, e que essa felicidade envolve bens materiais, e que esses bens materiais têm que ser fruto do exercício dessa liberdade, para mim o capitalismo era a única resposta como processo econômico. O projeto do empreendedor, o agente econômico livre, audacioso e capaz de inovação. Mas o capitalismo trouxe uma coisa inédita na história. Sempre na história, quem teve o poder político tinha o poder econômico. E quem tinha o poder político e o poder econômico, aquilo que subtraía, vamos usar uma expressão que não é muito adequada, mas que talvez da mais-valia do esforço coletivo, aplicava em favor da sua manifestação esplendorosa. Construía palácios, construía túmulos magníficos, tinha joias e mais joias, mantos e mais mantos, arminhos e mais arminhos. Mas o capitalismo, que destronou os soberanos, já não podia como embelezar igrejas, nem como embelejar palácios. O capitalismo, tudo que ele gerasse em termos de ganho, tinha que reinvestir. Essa aqui é a lógica intrínseca do capitalismo, é essa. O que é que caracteriza o capitalismo como uma novidade no processo econômico através da história? Isso, produzir, lucrar, reinvestir, para produzir, para lucrar, para reinvestir, para produzir, para lucrar, para reinvestir, é o que se chama a economia de escala e a reprodução programada. Porque, diante da dissociação do econômico, do político e do social, o econômico teve que ter a sua própria dinâmica e a sua própria filosofia. Ora, se você vai lucrar
para reinvestir, para lucrar, para reinvestir. Você só tem lucro se tiver mercado, você só tem mercado se tiver demanda, você só tem demanda se induzir consumo, você só induz consumo se tiver renda, e isso gerou um processo que necessariamente tinha que desembocar no investimento tecnológico. E então a ciência, que nunca foi atrelada à economia no passado, vale dizer, todo saber antes da Revolução Francesa era um saber voltado para a legitimação do poder. Com o capitalismo se transformou num instrumento de realização do poder. Então a racionalidade econômica equiparou-se à racionalidade técnico-científica. Nunca mais se dissociou a racionalidade técnico-científica da racionalidade econômica. Vale dizer, todo saber a partir daí, do sentido de progresso e ganho de conhecimento, foi um saber e um progresso voltado para a empresa, a demanda, a economia de escala, a padronização das preferências, o lucro, o reinvestimento. E a ciência se atrelou ao poder econômico. E o poder econômico não quis absolutamente assumir também o poder político, porque o exercício do poder político associado ao poder econômico seria aquele velho retrocesso de ficar o ganho econômico sem destinação econômica. E então o poder econômico, no nosso modelo, passou ao invés de se identificar com o poder político, se associar a ele. No momento em que o poder político fez o pacto com o poder econômico, e o poder econômico, por força da dinâmica do sistema capitalista, fez um pacto com o lucro, alguém sobrou. E é como diz Boaventura de Sousa Santos, sobrou a comunidade. Da grande trilogia da Revolução Francesa, o princípio do Estado, o princípio do mercado e o princípio da comunidade, sobrou a comunidade. Como diz Arrighi, com o modelo capitalista da modernidade, nós tivemos uma trilogia. O Estado com a responsabilidade de oferecer segurança aos domicílios e à empresa. A empresa com a responsabilidade de fornecer recursos para a subsistência do Estado e do domicílio. E o domicílio com a responsabilidade de fornecer recursos humanos ao Estado e à empresa. E aí diz ele, e o que sobrou disso ficou sob a responsabilidade de quem? De ninguém. Enquanto antes da modernidade a família sempre foi voltada para assumir a total responsabilidade com seus integrantes, a família romana, a família grega, a família medieval, era uma família que supria educação, previdência, saúde, formação religiosa, tudo. Absoluta segurança no espaço do grupo familiar. Quando o grupo familiar passou a ser apenas um fornecedor de recursos humanos para a empresa e para o Estado, quando ele se fragilizou, grupo familiar, e não teve mais condições de atender a essas obrigações que eram suas e que a empresa não assumiu e o Estado não assumiu, veio a questão social. O grande drama da degradação da condição humana. Isso não vamos nem cuidar disso, nem pensar. Qual foi o modelo que se tentou como uma resposta saneadora desse grave risco de desagregação social? O Estado providência. Neste século, depois da Segunda Guerra, o seguinte modelo: a empresa não pode se desprender e dissociar de sua vocação estritamente econômica. A empresa foi feita para, com o mínimo de investimento, ter o máximo de proveito e, obtendo esse lucro, poder reinvestir esse lucro e crescer a ponto de dominar o mercado.
Nós estamos hoje num sistema econômico que ou se tem poder de decisão macro ou não se tem poder nenhum. Então a empresa que não pode assumir esse papel vai suprir o Estado dos recursos financeiros necessários para que o Estado, através de suas instituições, preste esse serviço à sociedade. Saúde, educação, previdência, etc, etc, etc. Quer dizer, recuperar aquela cobertura do espaço que o projeto da modernidade tinha deixado sem assistência. Mas todos nós sabemos hoje, eu acho que nenhum de nós tem mais dúvida de que o Estado-Providência entrou em crise e se desagregou. Por que o Estado-Providência foi uma solução ou um modelo que parece que não deu certo? Alguns que refletem sobre o problema dizem o seguinte: se a empresa tem uma vocação estritamente econômica e ela é incompatível com esses desvios, ela pode suprir com recursos setores vocacionados para esse atendimento. Mas ela, a empresa, se ela se desvincular daquilo que é o seu projeto e o seu compromisso, ela fracassará. E se o Estado se mostrou pesado, burocrático, disfuncionalizador, e, na verdade, ao invés de prestar o serviço à sociedade nos termos bons que devia ser prestado, estava prestando muito mais serviços excelentes ao grupo que cooptou as estatais, parece, a coisa ainda está muito confusa, muito discutível, muito imprecisa. Parece que se tem que passar para o que Boaventura Sousa Santos chama a sociedade providência. Não a família, repare bem, nenhum de nós tem mais a ilusão de que a família pode recuperar aquele papel tradicional, nunca. Nenhum de nós tem a ingenuidade de acreditar que a empresa vai deixar de ter sua destinação estritamente econômica e se preocupar com os problemas sociais dos que nela trabalham. E também nenhum de nós é tão ingênuo de acreditar que o Estado, que é uma entidade apenas fictícia, mas na verdade, em sua concreção, um conjunto de pessoas vinculadas a interesses, vai usar o poder sem ser em benefício dos próprios titulares desse poder, ou dos próprios detentores desse poder, quando a gente sabe que o poder sempre foi utilizado em favor de quem detém o poder, enquanto o poder mais forte não obriga a que ele exercite o poder em benefício dos outros. Então chegou-se mais ou menos à conclusão de que nós temos que passar para o que a gente chama uma democracia participativa, ainda muito nebulosa, ao que a gente chama a institucionalização do terceiro setor, uma coisa muito nebulosa, mas que em última análise e com síntese a gente pode dizer que é uma tentativa de fazer uma experiência de transferir para organizações sociais as tarefas sociais que nem o Estado realizou bem, nem a empresa pode realizar bem. Ora, e aí é que eu dou o passo para o seguro. Isso é impossível sem a solidariedade. É uma ingenuidade pensar que compromissos sociais humanos podem ser resgatados sem solidariedade. Também é uma ingenuidade pensar que a solidariedade é alguma coisa que possa ser imposta. Ninguém pode impor a alguém que seja solidário com o outro. A solidariedade é uma generosidade do coração, é aquele que sai de si para o outro. Eu digo sempre, o homem é necessariamente um entre os outros. Todos nós temos necessidade de nos afirmar como indivíduo e como pessoa. Nós somos um com os outros. Todos nós temos absoluta segurança de que sem o outro nós fracassamos. Nós precisamos da colaboração do outro. Nós também temos absoluta consciência que precisamos ser um contra o outro. Nós competimos. Quem diz que não é competidor está falseando. Nós competimos. Nós sabemos que o outro é sempre uma relativa ameaça a qualquer de nossos projetos. Mas nós somos capazes também de ser um para o outro. O que é o heroísmo? O que é a santidade? O que é a doação? O que é uma Irmã Teresa de Calcutá? Essa capacidade do homem de ser para o outro. Isso é que é a solidariedade.
A solidariedade é você esquecer-se de você, sentir o outro, a necessidade e a urgência da necessidade do outro e ser para ele. Ora, isso é uma coisa que a gente às vezes não consegue realizar no pequeno grupo familiar. Eu sou casado há 56 anos, fui solidário com minha mulher muitas vezes, mas quantas vezes não fui solidário com ela e até me contive para não dar uns bons tabefes nela. Com minha mulher, cama, mesa e comida. Criaturas que há 56 anos convivem, se conhecem e são obrigadas a se compreender e a se tolerar. Quanto mais meu próximo, que eu só chamo de próximo, porque graças a Deus ele está a uma razoável distância de mim. Então, se nós sairmos dessa demagogia mentirosa e dessa hipocrisia, nós sabemos que a solidariedade orgânica, aquela solidariedade que nasce do coração, é difícil, é penosa, e se for realizável entre os homens, é a longuíssimo prazo. Ora, mas nós já estamos numa... Aí é que vem o lado bom de tudo que aparentemente só tem um lado mau. A tecnologia alcançou um tal grau de avanço que hoje nós já dispomos de instrumentos, de informação, e instrumentos de tratar esses dados que nos chegam através dessas informações, que permitem perfeitamente que uma técnica utilizada já há alguns séculos, que é a técnica do seguro, de trabalhando com os grandes números, tentar criar um pool de interesses, de modo a que esse conjunto de interesses se solidarize em tais termos que o infortúnio que alcance qualquer deles tem possibilidade de ser reparado, não com o sacrifício de um, mas com a utilização de alguma coisa que é de todos. Que é aquele conjunto de recursos, aquele recolhido em termos de prêmios, centralizado em termos de um controle, através de técnicas que eu que não sou do ramo, mas como já fui um dia e tem um cheirinho assim no ar, poderia se dizer assim, resseguro, pós-seguro, uma forma de ter uma entidade, não a entidade que está no mercado, na captação, mas a entidade que está na regulação e disciplina dessa massa de recursos, em que o conjunto desses recursos convergiria para essa massa comum destinada à assistência do infortúnio de todos. E hoje nós já temos uma técnica, hoje a técnica é avançadíssima, você já tem hoje informações para calcular quase com precisão qual seria o volume de recursos necessários, qual seria a incidência de, para usar um termo do ramo, de sinistros prováveis, qual seria a possibilidade de cobertura desses riscos, e eu imagino um sistema securitário que, ao lado desse sistema securitário tradicional, à base de um contrato, à base da cautela de cada um de se resguardar na sua pessoa e nos seus bens do infortúnio que pode atingi-lo, mas seria uma atividade securitária de função política para atender a uma coisa que é uma novidade no mundo de hoje, em que o risco deixou de ser um evento vinculado a um sujeito e passou a ser um evento vinculado a uma civilização. Porque nós estamos vivendo, as pessoas às vezes não entendem por que eu debocho do Grand Pizza. Aí ninguém tem a menor dúvida de que o risco ecológico do grão, que é Greenpeace, desculpe, é a má vontade, é uma desgraça. Eu não tenho a menor dúvida que o risco ecológico é uma coisa importante, mas não tenho a menor dúvida que não há como reverter essa civilização tecnificada preservando a natureza. E não seria muito mais inteligente que, aceitando que a atividade do risco
é lícita e necessária para o tipo de civilização que a gente legitimou, que a gente tenha, não essa postulação individual, setorial, mas um projeto que pode ser nacional, que para mim deve ser internacional, de uma massa de recursos cuja destinação é justamente prover aos inevitáveis danos que essa atividade lícita e necessária vai provocar. Então nós teríamos que partir para uma compreensão nova da finalidade do seguro. O seguro pode me acobertar do infortúnio. O que é que eu chamo de infortúnio? Aquele dano que vem sobre minha pessoa ou sobre meus bens sem culpa e sem ser originário da decisão de quem quer que seja. E o que a gente poderia, para usar um nome que é apenas para usar um nome, a infelicidade, que é aquele mal que me vem por força da decisão que alguém tomou. E justamente é essa distinção que Luhmann faz entre perigo e risco. A distinção que Luhmann faz é o perigo nos causa tanto mal quanto o risco, mas o perigo vem de uma causa externa, incontrolável. Eu só posso me resguardar contra o perigo nas suas consequências. Seguro fogo. Seguro da safra, quer dizer, são eventos danosos que obedecem a algo sobre o qual o homem ainda não tem o total controle e o total poder de decisão. Mas, por exemplo, quando vaza óleo de um petroleiro, não se pode falar em infortúnio, não? Aquilo ali era um dano absolutamente previsível, absolutamente connatural à atividade, que foi fruto de uma decisão humana e que a gente já não pode mais dizer, porque é um discurso um tanto demagógico que acusa o capitalista. Eu digo sempre, muitos de nós somos anticapitalistas, bebendo uísque importado, num carro BMW e viajando em supersônico. É o tipo da coisa gostosa, ser anticapitalista nesses termos. Vale dizer, eu quero o venha a nós e nada ao vosso reino. Nós temos que aceitar a inevitabilidade desse lado bom e mau da sociedade em que a gente vive. Uma sociedade da qual a gente usufrui naquilo que ela nos pode dar de melhor. E também estou convencido de que é pura demagogia política pensar que nós vamos conseguir uma solidariedade orgânica. A derrocada do comunismo está provando isso. A inviabilidade de você poder condicionar os homens, essas criaturas tão rebeldes e tão imprevisíveis, a que eles sejam solidários, quando a solidariedade é uma coisa penosa. Penosa! Ontem mesmo, o que é que a solidariedade me dizia? Vá jantar com seus amigos, vá jantar com os professores estrangeiros que estão aí. Isso faz parte até da boa educação. Mas eu estou com um processo de... não sei ainda direito o que é, não é mortal, graças a Deus não. Mas há uma irritação dos nervos e irradio aqui do cóccix, tantas dores, que eu fico... Quando eu cheguei na casa de meu filho, que me deram um recado, o pessoal está lhe esperando para jantar, eu digo, vou lá nada. Deixei de ser solidário na mesma hora. Porque o importante era que José Joaquim Calmon de Passos tomasse um analgésico, se deitasse e passasse de sentir dor. Por mais bem que eu quisesse a eles, entre o convívio com eles e a dor, eles que cuidassem da vida dele. Ora, agora vão querer que eu seja solidário. Pronto, eu vou ser solidário. Eu sou aposentado do Ministério Público. Tenho uma aposentadoria. Aí eu olho para meu cunhado, que não teve a sorte de ser bacharel em Direito e fazer concurso para promotor. Tem uma aposentadoria. Aí eu vou ser solidário com ele. Ô Nilton, vamos fazer o seguinte, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Some a sua com a minha, vamos dividir o meu. Ah, uma droga! Pelo contrário, eu prefiro muito mais humilhá-lo e fazer o seguinte. Nilton,
seu aniversário, aí dá um cheque de R$ 500 para ver a alegria dele, porque a aposentadoria dele é pouco mais disso. Então, quando ele pesa o cheque de R$ 500, e me abraça, me chama irmão, me beija. Então, eu continuo na minha mordomia, usufruindo, manipulando, e sou fraterno naquilo que não dói meus calos. Ora, você não pode pensar o outro, senão como você pensa você. Eu penso para mim e digo assim, você malandro, você é egoísta. Você gosta de se sentir bem. Você gosta de comer bem, vestir bem, viajar bem, dormir bem, casar bem. Será que os outros não gostam? Então eu vejo nos outros o que vejo em mim. Então, para mim, eu não creio na solidariedade orgânica. Se fosse possível a solidariedade entre os homens, este homem que foi o símbolo mesmo da solidariedade, que se chamou Jesus, tinha conseguido alguma coisa. E ele ainda não conseguiu solidariedade, nem na casa dele, que é a igreja. Imagina. Daí eu ter pensado nisso, de que nós temos que marchar para uma solidariedade orgânica. Vale dizer, eu sou solidário com o outro, não através da minha afetividade. Eu sou solidário com o outro, através do meu compromisso sócio, político, econômico, que se traduz num ingresso financeiro que vai ser administrado por um organismo sobre o qual a sociedade tem controle, a fim de que o retorno se dê como prestação de serviço capaz de minimizar, não de eliminar, mas de minimizar os danos que uma sociedade de risco produz para todos. Esse é meu sonho, da culpa à solidariedade e de um seguro visto como um contrato individual que subsistirá como um empreendimento empresarial com finalidade econômico-financeira, para um instrumento também de política social, que seria a forma de nós aceitarmos a realidade, de que já não há mais culpa, já não há mais responsabilidade subjetiva, com fundamento na culpa do mundo de hoje em termos relevantes, e ao invés de estarmos falando em responsabilidade objetiva e responsabilidade pelo risco, cuidarmos de uma técnica capaz de responder aos danos e malefícios que a cada um individualmente ou a cada organização particularmente, essa atividade de risco que é a civilização moderna, industrial e que continuará a ser na sociedade da informação que está vindo por aí, nós consigamos, já que fracassou a família, já não tem mais condição de atender a essas exigências. Já que fracassou o Estado, que se mostrou inadequado para atender a essas exigências. Já que não podemos pulverizar pela sociedade o atendimento dessas exigências, que ela retorne à sociedade, mas através da técnica do seguro e de um controle centralizado, de uma massa de bens que poderia a gente muito provisoriamente chamar de uma massa representativa de interesses jurídicos relevantes. Muito obrigado. Então vamos passar às questões que foram formuladas por escrito. Eu vou passar a ler para o professor Ramon de Passos. O senhor procurou fundamentar a responsabilidade na vontade do homem e nos seus pressupostos, a liberdade e a ação. Os filósofos, no entanto, não conseguiram dar respostas às aporias destes conceitos. Por exemplo, vontade como causa que não é causada. Diante destas aporias, onde encontrar novos fundamentos para a responsabilidade? Contam que na época em que os sofistas na Grécia predominavam,
um filósofo grego, com uma argumentação muito inteligente, tentava provar que o movimento é uma ilusão. Aquela célebre prova da tartaruga, onde ele estabelecia, e enquanto ele estava teorizando e mostrando que não havia o movimento, um dos presentes passeava diante dele, de um lado para outro. Vale dizer, não adiantava esse filósofo estar se esforçando para dizer que o movimento era uma ilusão, uma projeção da mente humana, quando aquele camarada estava provando, pelo menos para ele, era uma realidade muito concreta, que ele estava indo da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Quando se questiona filosoficamente sobre a liberdade, eu sempre costumo dizer o seguinte: só pode saber que o homem não é livre alguém que, não sendo homem, seja capaz de se transcender e analisar o homem objetivamente. Não existe. Então, esse filósofo que teoriza sobre a liberdade e que põe em dúvida a liberdade é um homem que está tentando entender um homem que é ele próprio e não um homem que é um objeto de experimentação. Eu posso perfeitamente analisar esse copo. Esse copo nada tem a ver comigo. Mas eu não posso jamais chegar a um grau tal de abstração que saiba sobre a minha verdade. Por isso mesmo Hannah Arendt diz com uma genialidade total: a verdade do homem só pode ser revelada. Se não houver alguém ou algo capaz de revelar ao homem o que o homem é, o homem jamais saberá o que ele é. Mas o homem sabe que é livre. Eu diria a esse filósofo: case-se, fecunde uma mulher, deixe nascer do ventre dessa mulher algo e entregue esse algo à natureza. Pronto. O homem não é livre. A liberdade é uma ilusão. As aporias sobre a liberdade são irrespondíveis, não tenha dúvida. Faça isso. Porque isso já aconteceu no meu quintal com uma goiabeira. Eu sempre uso essa imagem porque me parece muito expressiva. Eu estava construindo uma casa de praia, um trabalhador que eu não sei quem seja, gostava muito de goiaba, na certa, comendo a goiaba, fez assim, com os caroços. Esses caroços caíram na terra, na certa alguém pisou, choveu, eu não sei. Eu sei é que quando me entregaram a casa, depois da construção, tinha bem assim no meio do terreno, um pé de goiaba nascendo. Minha senhora ainda disse: vou arrancar. Não, vamos deixar, deixa eu ver o que é que sai daí. E veio uma goiabeira, um pé de goiaba, que era uma coisa extraordinária, sem que eu tivesse contribuído, porque a semente da goiaba não tinha liberdade. A semente da goiaba estava programada para ser o que ela seria necessariamente. Minha neta, que nasceu naquela época, eu tive que cuidar, ainda cuido até hoje. Minha neta tem 17 anos, eu tenho uma outra neta também aqui, que mora em São Paulo, está me honrando com a presença dela, mas é a outra que ainda é de 17 anos, ainda é objeto de meu cuidado. Porque essa minha neta inventa de dizer que tem liberdade. Liberdade de engravidar antes da hora. Liberdade de dizer que não quer ser isso, quer ser aquilo. Liberdade de inventar que quer ser cantora. A goiabeira nunca me deu esse trabalho, nem um cachorrinho que eu tive e amei demais e morreu há pouco tempo. Então eu respondo a esse filósofo: como eu gostaria de acreditar que eu não sou livre. Mas o diabo é que, se eu me descuidar de minha liberdade um segundo, não sei o que fazer de mim. Então, você diz assim, diante destas aporias, onde encontrar novos fundamentos
para a responsabilidade? Foi o que eu disse. Se você analisar, bem analisado, e levar essa análise, ninguém é responsável por nada. Se você tentar entender as necessidades que a convivência humana impõe, você chega à conclusão de que somos obrigados a responsabilizar. E se nós estamos nessa sociedade em que a culpa se tornou anônima, como encontrar um novo fundamento para a responsabilidade numa decisão coletiva de legitimar uma civilização que importa em risco permanente para tudo e para todos? O fundamento da responsabilidade deixou de ser pessoal para ser social, político. Foi isso que eu tentei dizer. Nós hoje estamos diante da necessidade de repensar a responsabilidade em termos políticos, e não somente em termos jurídicos, e não somente em termos éticos.